Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus para todos, amém? Eu sou o pastor Adilson e esse é o Conexão da Alma. Amados, nós estamos falando sobre o voto de Jacó e os 4 pedidos e as 3 promessas que Jacó fez. Jacó, ele estava numa jornada, estava de viagem, estava em viagem e no caminho, quando ele vai dormir, ele tem um sonho e o Senhor fala para ele algumas coisas. E o Senhor faz para ele algumas promessas, e após acordar desse sonho, a palavra diz que ele faz um voto com o Senhor. Esse voto está lá no livro de Gênesis, capítulo 28, a partir do verso 18, que diz assim, olha: Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar à casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente darei os dízimos. Jacó faz um voto com Deus, e nesse voto ele faz 4 pedidos. O primeiro pedido que Jacó faz, ele pede a presença de Deus, ele pede que Deus o acompanhe, se Deus me acompanhar, se Deus for comigo, ele quer a presença de Deus. O segundo pedido que Jacó faz a Deus, ele pede proteção. E aí ele vai falar, olha, e me guardar na viagem que faço, ele pede proteção. O terceiro pedido que ele pede provisão, e pão para comer e vestes para vestir. E o quarto pedido que ele pede ao Senhor, ele pede paz, e eu em paz tornar a casa do meu pai. Queridos, Jacó, ele está querendo, para a jornada dele, ele está querendo 4 coisas. Ele está pedindo ao Senhor 4 coisas para ele continuar a jornada dele. E olha que a jornada de Jacó era longa. A distância entre a casa de Isaac, onde Jacó morava, entre as terras de Isaac e as terras de Labão, é aproximadamente de 800 quilômetros. É muito chão. É muita estrada, é muito caminho para andar, é uma jornada longa. E Jacó, para seguir nessa jornada, ele pede a Deus, ele faz a Deus esses 4 pedidos: presença de Deus, proteção de Deus, provisão de Deus, e agora ele quer a paz de Deus. Queridos, a paz, ela é muito importante para a nossa vida. Todos esses votos que Jacó fez com o Senhor, ele deveria ser para nós como um manual, como algo a seguir, como algo a colocar em prática na nossa vida, porque nós precisamos de todos eles: a presença de Deus, a proteção de Deus, a provisão de Deus e a paz de Deus. Para seguir na nossa jornada, nós deveríamos fazer todos os dias, ou no início de cada ano, o voto de Jacó, pedindo estas coisas. A paz, ela é muito importante para seguirmos a nossa jornada, para seguirmos na nossa vida. Jacó tinha toda uma jornada pela frente, e uma das coisas importantes que ele pede ao Senhor, ele pede paz. O Senhor Jesus, querido, ele sempre se preocupou com a nossa paz. Deus sempre quis que tivéssemos paz. Jesus um dia falou para os seus discípulos, lá em João 14, 27, ele diz assim, olha: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus está dizendo que ele está deixando para nós uma paz, mas não é uma paz qualquer. É uma paz dele, é uma paz diferente da paz do mundo. Como que é a paz do mundo, querido? O que nós entendemos por paz nesse mundo?
O significado de paz nesse mundo é estado de calmaria e tranquilidade, ausência de perturbações. Será que ausência de perturbações realmente é sinônimo de paz? Né? Será que calmaria, tranquilidade é sinal de paz verdadeiramente? Não sei. Mas lá em Provérbios, capítulo 17, o verso 1, Provérbios diz assim, olha, melhor é um bocado de pão seco com paz e tranquilidade do que a casa repleta de carnes e contendas. Queridos, a paz, Deus ela já estabelece Ele estabelece a paz para nós, porque Ele tem interesse que nós tenhamos paz na nossa vida. No livro de Jeremias, capítulo 29, verso 11, ele diz assim, olha, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus ele se preocupa com a nossa paz, com essa paz. Ele se preocupa em nos dar uma paz. A paz ela é tão importante para Deus que quando Jesus ele ressuscita, né, depois de 3 dias morto, no terceiro dia ele ressuscita e ele vai ter um encontro com os discípulos. A palavra diz que os discípulos eles estão dentro de um local, né, eles estão em um lugar e Jesus chega e a primeira palavra que Jesus diz para eles, Jesus diz assim, olha, paz seja convosco. João 20, do 19 ao 21. A primeira coisa, quando ele entra, ele diz, paz seja convosco. Ele está ministrando paz sobre a vida dos discípulos que estavam aterrorizados, estavam com medo do que poderia acontecer. E aí ele mostra suas mãos, ele mostra as suas feridas, e mais uma vez ele vai dizer, paz seja convosco. Em um só momento, em um só encontro com seus discípulos, Jesus ele fala de paz 2 vezes. Por 2 vezes ele fala de paz. A paz ela é tão importante para Deus na nossa vida, que lá em Lucas capítulo 10, ele vai falar, o texto de Lucas vai falar de que quando Jesus envia ali os 70, e lá no verso 5, Jesus ele fala para os discípulos assim, olha, em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nessa casa. É a primeira coisa que ele determina para aquela casa. É a primeira coisa que ele ordena que os discípulos digam ao entrar naquela casa, paz seja nesta casa. E aí ele diz mais, olha, e se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. Ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo para os discípulos o seguinte, quando vocês entrarem numa casa, a primeira coisa que vocês liberam para aquela casa seja a paz. A primeira coisa que vocês determinem naquela casa seja a paz. A primeira palavra dada dentro daquela casa seja uma palavra de paz. E aí ele vai dizer o seguinte, que se ali tiver filhos da paz, essa paz vai ficar com eles. Mas se não tiver, se alguém rejeitar aquela paz que foi ministrada naquela casa vai voltar para os seus discípulos, para aquele que proferiu a paz, para aquele que profetizou a paz. Olha como que a paz ela é importante para a nossa vida. Se você desejar paz a alguém e ele rejeitar, essa mesma paz volta para você. Que paz é essa que Jesus está falando? Jesus está falando de uma paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7 vai falar isso. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha que a paz ela é tão importante para a nossa vida, que o apóstolo Paulo está dizendo que ela guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo. Veja como que é tão importante buscarmos a paz. E onde que está essa paz?
Essa paz, querido, ela está no fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem libera essa paz para nós. Que paz é essa? Que paz é essa que excede todo entendimento, querido? Essa paz que excede todo entendimento, querido, é aquela de que quando você está numa tribulação, em meio à tribulação, quando você recebe uma notícia de que alguém que você ama muito morreu, quando você recebe uma notícia que você perdeu o emprego, né? No momento em que você não poderia jamais perder esse emprego, é quando você recebe uma notícia catastrófica, né? Uma notícia terrível. Essa paz que excede em todo entendimento, ela, por habitar dentro na sua alma, na sua mente, no seu coração, ela faz com que você continue firme, com que você não se abale. Esta é a paz que, quando você está passando por tribulações, por grandes enfermidades, e alguém pergunta para você onde está o seu Deus que está permitindo isso para você, você vai dizer: olha, Ele está onde Ele sempre esteve, no controle da minha vida. Essa é a paz. Queridas, eu não sei se eu posso falar isso aqui não, mas eu me lembro de um irmão que a gente tinha na igreja. Esse irmão, ele faleceu, e ele era um homem muito abençoado, um homem muito usado por Deus, uma pessoa que eu gostava muito mesmo, e eu tinha um respeito por esse camarada, uma admiração por ele, porque ele tinha uma mensagem muito bacana, e ele era homem de Deus de verdade. E ele teve uma enfermidade, e ele ficou internado um tempo, e a enfermidade que ele teve já não tinha mais recursos, condições de ser curada. Então o que aconteceu? Os médicos fez um tratamento paliativo, né? Um tratamento assim, sem muitos investimentos para curar aquela enfermidade, porque aquela enfermidade ela já tinha avançado muito e não tinha assim muitas condições, né, aos olhos humanos, de ser curada. Então o tratamento paliativo era assim, tipo assim, a gente não vai deixar de tratar, mas a gente sabe que não tem recurso dele sobreviver. E eu creio, amado, eu creio que esse irmão, ele sabia dessa situação. Ele sabia, eu creio que ele sabia que o fim dele era a morte. Ele estava ali só esperando o dia que Deus o recolhesse. Mas eu me lembro que poucos dias antes dele morrer, eu fui lá visitar ele, fui fazer uma visita para ele, mas ele estava com um semblante tão bom, amados. Ele estava com uma carinha assim, né, tão alegre, tão feliz, que eu fico pensando que verdadeiramente aquele homem tinha paz, mesmo sabendo das dificuldades, mesmo sabendo do que ia acontecer com ele, ele estava em paz. Paz é isso, querido. Paz é você estar diante da tribulação. Paz é o que aconteceu com Moisés, quando Deus falou para ele: olha, sobe para o monte, porque lá eu vou te recolher. E ele subiu, e a morte veio, e ele morreu em paz. Paz é quando Deus diz para Arão: olha, vai lá para o monte, hoje é o dia de você morrer. E Arão foi, e Arão morreu. Essa é a paz, querido. Que mesmo diante as tribulações, mesmo diante as dificuldades, ao invés de nós brigarmos, ao invés de xingarmos, de murmurarmos, nós sabemos que existe um Deus que tem o controle da nossa vida, seja para a vida, seja para a morte, seja para ir, seja para ficar, seja para dar uma palavra de sim, seja para dar uma palavra de não. Em todas as situações, a paz que excede todo entendimento virá sobre a nossa vida. A paz do Espírito Santo, a paz que nós devemos buscar todos os dias, a paz que nós devemos pedir ao Senhor: Senhor, eu quero ter paz. Fazer igual Jacó fez: Senhor, eu quero ter paz para voltar para a casa de meu pai. Olha que palavra tremenda essa. Ele diz assim, olha: e eu em paz tornar a casa de meu pai. Oh, queridos, que Deus te dê essa paz. A paz de Deus para você, querido, é o que eu desejo nesse dia. A paz de Deus para a sua família,
a paz de Deus para tudo que você viver durante a sua vida. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te proteja, que Ele te dê provisão e que Ele te dê principalmente paz. Nós nos encontramos no próximo vídeo, em nome de Jesus.